Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Essa palestra de 10 minutinhos já sob o tema da semana que a gente vai estudar do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as semanas realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se inicia na segunda-feira com esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Agora, uma palestra de 10 minutos, já com algumas reflexões com o tema da semana e que nós utilizaremos na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E essa semana nós estudaremos os itens de 2 a 5, os itens 2, 3, 4 e 5 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses itens referem-se à parábola do festim das bodas e à porta estreita. Como vocês acompanharam na live da semana passada, na quarta-feira, nós iniciamos a parábola do festim das bodas, né? Já com algumas reflexões, com algumas explicações, mas não caberia na live, né? E para fazer correndo também fica ruim porque a gente deixa passar muita coisa e a ideia não é essa. Então essa semana nós terminaremos a parábola do festim das bodas e vamos falar muito sobre a porta estreita. Ele começa assim o Evangelho. Não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Essa deveria ser a máxima de todos nós espíritas. Melhor, deveria ser a máxima de todos nós cristãos, porque poucas frases estão tão alinhadas com a doutrina de Jesus Cristo, com os seus ensinamentos, mas principalmente com todos os exemplos de amor e bondade que ele nos deixou, do que fora da caridade não há salvação. E ele fala aqui que não adianta dizer-se cristão, não adianta dizer-se espírita, se nós não estivermos vestidos com a túnica nupcial. Ou seja, dentro do contexto da parábola, se nós não estivermos de coração aberto, se nós não tivermos o coração puro, se nós não tivermos as melhores das intenções, senão vamos parecer túmulos caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Porque a gente pode estar com a melhor roupa, com os melhores produtos, não é? Com o último celular, com o carro mais bonito que possa existir. Se dentro de nós não levarmos amor, bondade, caridade, benevolência, tolerância para com as imperfeições alheias e principalmente tolerância com as nossas próprias imperfeições, com as nossas limitações, entender que tudo acontece no caminho e é nesse caminho que é Jesus Cristo, a caminho de Deus, é que nós vamos nos desenvolvendo, né? Nós estudaremos muito, além do festim das bodas, a porta estreita, né? E muito da nossa palestra de quarta-feira, ela vai do Evangelho, melhor dizendo, ela vai ser calcada em cima de fora da caridade não há salvação, por um simples motivo, porque ela é a chave, ela é o caminho para entendermos do que se trata essa porta estreita. Na nossa vida, nós temos escolhas. Uma passagem estreita e de difícil acesso à felicidade. Enquanto a porta da perdição apresenta-se larga, a ponto de serem poucos os que se saem bem na sua escolha. Não agimos dessa forma, minhas irmãs e meus irmãos. No nosso dia a dia, quanto tempo nós dedicamos às questões espirituais
E quanto tempo dedicamos às questões exclusivamente materiais? E a pergunta é: nós dedicamos algum tempo da nossa semana, algum tempo do nosso dia para as questões espirituais, para o nosso desenvolvimento, para aqueles que nos ajudam como espíritos eternos? Porque tem duas coisas, tem as questões materiais que a gente precisa para viver no nosso planeta. A gente precisa de alimento, a gente precisa de roupa, a gente precisa de assistência das mais variadas, a gente precisa da medicina, a gente precisa de um meio de locomoção. Nós precisamos de um telefone celular, porque hoje é onde nos comunicamos, estudamos, trabalhamos. Mas eu não estou falando disso, né? O apego excessivo é que faz mal aos bens materiais, e não ter bens materiais. A destinação que nós damos a eles é que pode fazer mal, e não eles em si. Um aparelho de telefone celular, um carro, né, uma roupa, eu posso utilizar o dinheiro, eu posso utilizar para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento dos meus familiares, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, das pessoas que precisam. Eu posso ajudar para que eu posso utilizar para que a gente evolua espiritualmente, inclusive fazendo uso dos bens materiais. O que eu não posso usar esses bens materiais é para o orgulho, para a vaidade, para alimentar o meu egoísmo, para aumentar a minha intolerância, ou seja, eu me julgar melhor do que os outros, mais importante do que os outros, porque eu possuo mais bem do que os outros. Que tipo de bem a gente está falando? E aí, a pergunta é: dedicamos algum tempo para as questões espirituais? Ela é importante porque a gente precisa saber se a gente dedica de fato algum tempo para o desenvolvimento daquelas faculdades que são as únicas que vão nos ajudar quando desencarnarmos. Porque nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. Continuamos vivos. E quando desencarnamos, vamos para um outro plano, para um outro lugar, continuar o nosso desenvolvimento, assim como estamos buscando nos desenvolver aqui. Mas agora, o que eu estou fazendo do meu dia a dia colabora ou não para as ferramentas que eu preciso desenvolver, para as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver para colaborar com o meu desenvolvimento quando eu estiver desencarnado? Porque o carro, a roupa, o celular, eu não vou conseguir levar. Eu vou conseguir levar a minha inteligência, tudo que eu aprendi, tudo que eu coloquei para dentro em termos de cultura, de conhecimento. Eu vou levar junto comigo o que eu aprendi com as experiências que eu tive interagindo com as outras pessoas, interagindo com o planeta, com o meio. Eu vou levar as experiências boas e as ruins, mas eu vou levar principalmente o que eu aprendi. E é por isso que é tão importante que a gente consiga responder essa pergunta. Eu estou dedicando alguma parte do meu dia, mesmo que pequena, para as questões espirituais? Ah, Moacir, mas olha, eu trabalho, eu saio muito cedo, quase de madrugada eu saio de casa, pego o transporte coletivo, quando eu chego no trabalho eu já chego cansado, né? E aí eu trabalho o dia inteiro, aí eu volto mais horas para voltar, chego em casa tarde, com fome, cansado, com sono, dá pouco tempo, eu entendo. Mas a nossa reforma íntima, ela consiste principalmente em nós mudarmos os nossos hábitos. Porque se eu tenho dentro do meu coração ódio, raiva, intolerância, ignorância, eu não vou do dia para a noite como mágica passar a ser amoroso, benevolente, indulgente, tolerante. Isso não existe, porque isso aí é milagre e não vai acontecer esse tipo de milagre. Porque Jesus, Deus, espera que nós nos desenvolvamos na direção dele, mas com as nossas ferramentas. Então eu preciso mudar os meus hábitos. De repente eu tenho hábitos que eu posso mudar e encaixar alguma coisa. E aí não precisa de muita coisa.
Vamos começar com um simples, fazendo o Evangelho no lar. Vamos começar com um simples, lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, consumindo produtos culturais de qualidade, aqueles que me acrescentam alguma coisa, e não só que me entorpecem, me distraem, me tiram da realidade, como se eu tivesse entorpecido mesmo, me distraindo só com qualquer bobagem na minha cabeça. O importante é estudar, não importa o quê. Ah, mas eu não gosto de espiritismo, eu prefiro ser católico. Estude o catolicismo. Estude Jesus sob o ponto de vista dos católicos. Ah, minha família é toda evangélica, eu nem consigo. Faz sozinho. Mas se quer ser evangélico, seja protestante, seja da Umbanda, do Candomblé, seja testemunha de Jeová, seja da religião que você quiser, isso não importa. O que importa é o que transborda do seu coração. E se transborda do seu coração amor ao invés de raiva, de ódio, se transborda tolerância ao invés de intolerância, se transborda humildade ao invés de orgulho, se transborda do seu coração um espírito colaborativo ao invés de uma vida egoísta onde eu só busco as coisas para mim mesmo e para o meu prazer, e muitas vezes é um prazer fugaz, rápido, superficial. Se transborda tudo isso do seu coração, não me importa qual religião você é, não me importa se você é até de verdade, não me importa se você crê em Deus ou não. Eu conheço pessoas que não creem em Deus, e são absolutamente caridosas, são absolutamente tolerantes, acolhedoras, colaborativas, porque pode ser que ela nem crê em Deus, talvez creia, talvez diga que não creia, mas mesmo que não creia em Deus, Deus está no seu coração, porque as suas atitudes, os seus hábitos, o seu estilo de vida transborda Deus nela na pessoa. Então, o que faz o nosso legado, o que faz o nosso desenvolvimento são os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Esse vai ser o nosso legado. E a partir daí é que a gente vai discutir na quarta-feira com a porta estreita e a porta larga. Porque a porta larga é onde estão todas as distrações da nossa vida, os bens materiais, o nosso orgulho, a vaidade, né? O fato de nos acharmos muito mais importantes nós do que os outros, né? O fato de sermos orgulhosos a ponto de achar que existem pessoas inferiores. E a porta estreita é essa do amor, da humildade, da outra face, da paciência, da tolerância, da reforma íntima, da mudança dos hábitos, que dá trabalho, é difícil porque nós estamos viciados na vida que sempre vivemos. E para mudar, causa dor, demora, é trabalhoso, mas entenda que no fim dessa estrada, onde demora, é doloroso, é trabalhoso, é difícil e exige muitos sacrifícios, quem vai estar no final dessa estrada te esperando é Jesus Cristo. E você não vai fazer isso porque Jesus está te esperando. Você vai fazer isso porque é melhor para você. Essa é a grande verdade. Então eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas do ano, mas que a gente aprofunda o estudo, fala mais de Jesus e é um momento maravilhoso que nos conectamos com Deus. Um beijo a todos e até quarta-feira.